Uma boa noite para você que acompanha a TV das Bênçãos do Pai. O programa Primeiro Plano dessa semana está começando e hoje vamos conferir tudo o que aconteceu nessa semana e foi destaque aqui na TV Pai Eterno. Tem muita coisa boa que vivenciamos e informações importantes para você. Fique conosco, o Primeiro Plano está no ar. Nós estamos a 276 dias da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. E em preparação, nós queremos relembrar como foi a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Que a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2013, será Rio de Janeiro. Assim começava o sonho. O Brasil recebia pela primeira vez a Jornada Mundial da Juventude. Todas as juventudes do Brasil, acredito eu, que sentiram-se representados ali, né? Não foi uma entrega da cruz para os bispos, os padres, mas foi a entrega da cruz para a juventude, né? O país teria 2 anos para preparar esse grande evento. Essa preparação da Jornada Mundial da Juventude, que é o campo de evangelização, né? É o campo onde se organiza a missão da igreja, onde o jovem se insere na igreja, onde as dioceses, as paróquias abrem de fato as portas para a juventude. E aí eu vejo que o momento mais importante para mim foi esse tempo, né, da peregrinação da cruz, dos botifés que foram acontecendo, né, ao longo das dioceses do Brasil, onde os jovens puderam ser bem protagonistas, né? E quando tudo parecia caminhar sem nenhum imprevisto, eis que Papa Bento XVI anuncia sua renúncia há poucos meses da JMJ. Uma surpresa para todo mundo, mas principalmente aos jovens brasileiros que aguardavam ansiosamente o momento. Agora, era preciso esperar se o novo sucessor de Pedro estaria no Rio de Janeiro. A gente ficou bastante preocupado, porque quando você prepara uma Jornada Mundial da Juventude, você procura estudar o perfil de um Papa, né, mais ou menos, né? O estilo, a idade, tudo isso, quando você prepara a Jornada Mundial da Juventude, os discursos, você leva em consideração isso, né? E de fato, quando então a renúncia do Papa Bento XVI, a gente já ficou preocupado, né? Porque estava bem próximo já de julho. E se demorasse para sair o Papa, e se cancelasse a JMJ, né? Tudo isso passa pelos bastidores. O anúncio de um Papa argentino dava à festa da juventude católica um caráter latino. Quando veio o Papa Francisco, a gente falou, nossa, é um Papa latino-americano, isso vai ser tudo de bom, né? Vai ter outra característica. Aí aquela perspectiva de preparação dos momentos foi bem mais assim, tipo, no estilo brasileiro mesmo, né? Da alegria, do esquema da Latinoamérica, que a gente já sabe que o Francisco gostava muito, né? E logo a turma já foi pesquisar o Francisco, né? O Brasil fez uma festa para ninguém botar defeito. Quem veio de fora viver uma experiência bonita do calor humano que a juventude brasileira tem, né? Isso é próprio nosso, é nossa característica, né? Da acolhida, da fraternidade, da irmandade, né? Então, a juventude que veio de fora sentiu-se assim muito acolhido, né? Os brasileiros não mediam esforços para acolher o jovem nas casas, mesmo aqueles que estavam perdidos, sem rumo, saber para onde ia, o jovem ia atrás, acolhia, levava para casa deles, né? E as mais de 3 milhões de pessoas nas areias de Copacabana mostravam que a igreja era viva e que a igreja era jovem. Para mim, particularmente, foi muito emocionante quando, na hora da missa, no domingo, eu subi no palco, né? Ali para a oportunidade de concelebrar, como parte da organização da JMJ, da gente poder olhar para aquele mar, né, repleto de juventude,
Aquilo é a coisa mais linda do mundo, né? A experiência da JMJ mostrou desde então o olhar atencioso de Francisco para com a juventude. Lembra quando o Papa Francisco, lá no discurso dele, ele falou para a juventude levantar do sofá, né? Não ficar sentado ali, que eles pudessem sair de casa, sair do sofá, ir ao encontro das pessoas, anunciar Jesus Cristo. Para mim, o legado começou ali, né? Porque aquela fala dele foi de grande motivação para a juventude do mundo inteiro, né? Dessa igreja em saída. Espírito Santo. A Jornada Mundial da Juventude é bastante inspiradora para os jovens. Muitos reconhecem sua missão vivenciando a experiência neste evento tão grandioso de espiritualidade pessoal com Deus. Vamos conhecer histórias como essa em outra reportagem especial com Alain Ribeiro. Quem participa de uma Jornada Mundial da Juventude não volta o mesmo. A experiência de fé é tamanha que muitos jovens voltam decididos a se entregar inteiramente a Cristo. O evento é berço de muitas vocações. E durante a JMJ do Panamá, em 2019, o Gabriel sentiu mais forte o chamado ao sacerdócio. Eu iria entrar no seminário uma semana após a chegada minha ao Brasil, né? Eu ia entrar no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, em 2019. E como Deus conhece muito bem o filho que ele tem, mais uma vez ele foi dando sinal na minha vida. E a primeira paróquia que a gente ficou lá no Panamá foi Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu já tomei aquilo como um sinal. Pouco a pouco, o Gabriel foi observando os sinais de Deus ao longo do evento. Mas eu tive um momento muito particular com Deus em uma adoração ao Santíssimo, lá na pré-jornada mesmo. No início da adoração, eu, inconsequente do meu ato, eu disse para Jesus, né, que se ele realmente me amasse e queria aquela vocação para mim, que era para ele me provar, né, que tinha esse amor por mim. Eu tive um sentimento totalmente inexplicável. Só sei que eu pedi e ele me mostrou. Foi isso que aconteceu. Ele me mostrou o amor dele por mim. Foi na JMJ do Rio de Janeiro, em 2013, que a irmã Aluane teve o despertar para a vida em comunidade. Foi uma experiência muito, muito forte mesmo, assim, né? E era uma expectativa também muito grande do que eu poderia encontrar lá e como seria também. E lá também essa experiência de viver também um pouco em comunidade, né? Porque nós ficamos num alojamento onde tinham meninas de outros países, né? Então, assim, de outras nações. Então, era muito interessante essa convivência também, né? Mesmo que muitas vezes a gente não falava a mesma língua, mas nós nos entendíamos, né? Porque todo mundo estava por um mesmo fim, né? E esse fim era realmente uma juventude disposta a caminhar junto com a igreja, com o Papa. E foi nos desafios da JMJ que Deus falou com ela. E lá que eu descobri realmente que a Mãe de Deus, que Jesus, né, que Deus em si me queria mais de perto. Então, essa vivência, tudo que nós vivemos ali na jornada, as dificuldades, o frio, a chuva, né, os meios de transportes lotados, isso tudo era uma forma também de oferecer para o capital de graças, né? Para quem embarca rumo a Lisboa, a dica é: vá preparado para receber uma chuva de graças. Para mim foi um recomeço, eu recomecei a minha vida, né? Dei o meu sim de fato à minha vocação, né? E estar junto daqueles milhares de jovens, centenas de milhares de jovens que buscam o mesmo norte que eu, foi muito motivador.
quando estamos abertos para a atuação do Espírito Santo, é mais fácil de entender o que Deus quer de nossas vidas, né? No sentido de que se eu não estou aberta, então tudo fica mais difícil de compreender. A Jornada Mundial da Juventude tem como propósito unificar, partilhar, viver e crescer na fé católica. Mudando de assunto, você já sabe que o mês de outubro é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E por esse motivo, um shopping de Goiânia promoveu uma ação para arrecadar cabelos para confeccionar perucas que serão doadas para pacientes em tratamento. Vamos conferir. Elas são maravilhosas e merecem todo o carinho e cuidado. Neste mês de Outubro Rosa, com a ajuda de ações como estas que são realizadas em um shopping de Goiânia e que está coletando cabelos para serem doados para a fabricação de perucas, nós voltamos os nossos olhares para as mulheres que enfrentam o câncer de mama e buscamos ainda conscientizar todas sobre a importância de realizarem exames e adotarem outros cuidados importantes. Para a gente é muito importante a gente trabalhar com a autoestima da mulher. Então todo mundo que vem ao shopping está buscando isso, se sentir melhor, levar uma história para casa e trazer um trabalho como esse, que a gente está ajudando mulheres que já passaram pelo câncer, mostrar a superação delas é algo assim sem palavras. É importante que a gente saiba que o Outubro Rosa, ele é um movimento que no Brasil ele iniciou em 2002, aproximadamente, tendo uma atuação mais intensa em 2008. E ele sempre lembra, anualmente, reforça para as mulheres o autocuidado, principalmente em relação à prevenção. A gente não pode falar em prevenção, porque é uma detecção precoce do câncer de mama. E o autocuidado da mulher, ele se instala junto a isso. Então, é um mês que iniciou como essa detecção precoce e o autocuidado da mulher, que com o tempo se abrangiu para o cuidado generalizado, investigando outras comorbidades também. Estamos na região da 44 em Goiânia, o segundo maior polo da moda no país, onde muitas mulheres circulam e adquirem produtos para ficarem mais lindas e especiais. E aqui, o pessoal decidiu abraçar uma causa muito importante neste mês de outubro. Está na moda promover o bem, combater o câncer de mama e motivar outras mulheres, assim como essas representadas nessas lindas fotografias, a superarem esta doença. A gente tem a exposição que conta a história de mulheres que superaram o câncer e é muito importante para outras mulheres e homens também virem conhecer essas histórias. Os cabelos doados na ação deste shopping serão encaminhados pelo projeto Superação a hospitais de Goiânia que tratam de mulheres com câncer de mama. O projeto, criado pela dona Marilene, existe há quase 1 ano e ajuda mulheres a enfrentarem esta luta. Primeiramente, passa para ela o espírito de superação. Confiança, porque o câncer, se você tiver uma autoestima baixa, não confiar, não acreditar e não ter fé, você não vence o câncer. Então, com a superação, coragem e fé, você vence o câncer. Com determinação. E outra coisa, primeira coisa, o autoexame. A Valquíria fez questão de doar seu cabelo. Ela conhece bem a realidade de mulheres que enfrentam o câncer de mama. Como eu venho de várias histórias em família, minha mãe, minha avó, eu até me emociono. Porque a gente passa por isso. Então, é sofrido para quem vive o problema, é sofrido para quem perde o cabelo. Então, se a gente tem tanto, por que a gente não pode dividir, né? Cabelo tem raiz, cabelo cresce. Então, acho que se quem tiver cabelo grande e puder fazer o que eu fiz, a gente está fazendo por amor e por amor ao próximo. As empresas sabem a importância de defender esta causa. Este salão de beleza fez os cortes de cabelo de forma voluntária. Eu fiquei bem feliz em poder apoiar nessa campanha
e conscientizar, né, as pessoas, poder doar, né, para ajudar as pessoas que sofrem, né, com o câncer. E anote aí estes recados da dona Marilene e da doutora Isabela. A luta contra o câncer de mama deve acontecer o ano todo. É uma coisa tão simples. Autoexame, mamografia, ultrassom, tá? Isso tem na rede pública. Tem na rede pública, tá? Hoje, não é só no mês de outubro que você corre do câncer. Você tem que correr do câncer todo dia, toda hora, todo ano. É válido que se tenha a lembrança no mês de outubro, mas esse cuidado e o autocuidado da mulher, ele deve ser feito a qualquer instância, a qualquer momento e a qualquer conjuntura. Então, assim, lembrar no mês de outubro é um fator importante para algumas mulheres não esquecer, mas esse cuidado, ele deve ser feito rotineiramente. Então, ele deve ser acompanhado anualmente, independente do período do ano que se esteja. A mulher, ela precisa desse autocuidado. E falando em câncer de mama, esse autocuidado é diário. Então, obesidade, tabagismo, alcoolismo, tudo isso são fatores que podem ser alterados no dia a dia da mulher, no autocuidado da mulher, para que se previna um câncer de mama. E isso não deve acontecer somente no mês de outubro. Nós vamos para um rápido intervalo e logo estaremos de volta. Até já! E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui na TV das Bênçãos do Pai. Você sabe escolher frutas e hortaliças? Essa é uma tarefa muito importante, pois o resultado dela vai para a mesa, para o consumo de quem você ama. Para te ajudar com essa função, o Alex Rodrigues foi buscar dicas sobre o assunto. Vamos acompanhar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não me importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Fazer compras na feira é uma atividade prazerosa. Ir com tempo e poder escolher minuciosamente cada produto que vamos levar para casa é fundamental. Diariamente consumimos hortaliças, frutas, verduras e legumes. Muitas pessoas não levam muito em conta o estado do alimento por fora, como a casca, por exemplo. Outros já observam bem cada detalhe. Primeiramente eu dou uma olhada, ver se está em bom aspecto físico, né? Porque costuma estar podre por dentro e a gente não vê. Então tem que dar uma olhadinha por dentro, depois você olha o preço. E aí o senhor costuma olhar também se a folha está perfurada, essas coisas ou não? Olho também. Principalmente couve, né? Couve costuma ver muito estragado. Se ela está nova, se ela não tem nenhum defeito, se ela não está amassada. Observa bem a casca, essas coisas da coloração. A casca, a coloração, a época da verdura também, né? Da fruta. E o que é primordial, assim? Se a verdura tiver o que faz a senhora não levar? Se ela tiver estragada, se ela tiver com defeito na casca, né? A qualidade, né? Por exemplo, eu colhi o tomate ali, que eu gosto de tomate mais consistente. Ele é durinho, né? Então, e vermelho, porque eu não gosto de tomate verde. Então, ele está consistente. Então, eu observo, eu pego, né, o tomate e vejo isso com preço. Por exemplo, aquele preço ali, R$ 3,98, pelo tomate que eu escolhi, ele está excelente. Apesar de ser algo natural, sem a presença de procedimentos químicos, além de perder em sabor, um item estragado pode trazer riscos à nossa saúde. Olha, e são muitas as características que precisam ser observadas no momento de escolher uma verdura ou uma hortaliça.
São várias as características, os detalhes, que nos permitem perceber se ela está de uma forma adequada ou não para o nosso consumo. O aspecto visual do alimento já vai contar muita coisa sobre aquele alimento. Quando a gente fala principalmente de vegetais e frutas, sempre ter atenção primeiramente com a casca. Se a casca tiver um aspecto opaco, se ela estiver com muitos furinhos, indicando que algum outro inseto possa ter passado por ali, se estiver mofada, com falta de brilho, já é um sinal de que não deve ser levado para casa. Outro fator a ser observado aí em relação a vegetais e frutas principalmente, a polpa. Se a polpa estiver muito macia, significa que já passou do prazo, não deve ser levado para casa, tá bom? Sempre também observar se tem algum cheiro, se está saindo algum tipo de líquido, porque também são outros fatores que vão indicar que não deve ser levado. Agora, quando se trata já de folhosos, o aspecto visual também vai contar muito. Primeira coisa, não deve ter muitos furos, a coloração deve ser íntegra. Se você observar que nas folhas está com aspecto muito amarelado ou muito aguado, também não deve ser consumidas. Então, no momento de observar, né, na hora de comprar, sempre é bom observar isso. Por quê? Porque senão você vai estar levando um alimento estragado para casa. Essas indicações que a gente citou podem ser várias coisas, mas a principal delas vai estar indicando para a gente algum tipo de contaminação. Contaminação seja por bactérias, por fungos ou por outros parasitas e insetos. Quando a gente fala dessas infecções, a gente pode ocasionar uma intoxicação alimentar. Então, consumir um alimento que tenha alguma bactéria ali já consumindo aquele alimento, algum fungo, automaticamente você vai estar ingerindo um patógeno que pode te causar um mal-estar, e um mal-estar que pode ser grave. Então, assim, a gente está falando de alguns sintomas de refluxo, vômitos, diarreia, dentre outras aí questões que podem aparecer. Algo que encontramos muito nos dias atuais, até para tornar a preparação dos alimentos mais fácil, são verduras e legumes já descascados e cortados. Temos pontos negativos e positivos nesta opção disponível nas feiras e mercados. É necessário que alguns alimentos venham cortados, principalmente quando a gente pensa em acessibilidade, para que seja mais fácil da pessoa consumir, algumas pessoas que não têm possibilidade de cortar os próprios alimentos, certo? Mas quando a gente pensa em nutrientes, quanto mais área de exposição ao oxigênio, menor pode ter ali o nível de alguns nutrientes, principalmente quando a gente fala de antioxidantes. Então, aquelas frutas que são mais no tom alaranjado, avermelhado e roxo, tentar evitar ali comprar ela já pronta, já cortada, tá? As demais, elas conseguem segurar um pouco mais essa quantidade de nutrientes. Outro ponto importante é a forma de fazer, a forma de comer esses alimentos. O ideal mesmo, quando se trata de legumes, é fazer ele cozido ao vapor, né? No vapor. Não cozinhá-los na água, porque uma parte ali dos nutrientes vai se perder com essa água de cocção. Os alimentos enlatados e em conserva também merecem uma atenção especial. Sempre é importante observar a lista de ingredientes. A gente tem alguns alimentos enlatados que não têm aditivos químicos, enquanto a gente tem outros que têm muitos aditivos químicos. E não só essa parte, a questão do sódio também é importante de ser citada. Tem alguns que, para ter uma alta conservação, é adicionado açúcares. Então, sempre observar a lista de ingredientes. Mas quando a lista de ingredientes é mais limpa, pode ser uma opção aí para ser introduzida na nossa alimentação. Sobre aspectos no momento de comprar, sempre que for comprar um alimento que estiver enlatado, observar o aspecto da lata, principalmente. Ela não pode estar estufada, ela não pode estar amassada, ter alguma irregularidade, porque isso pode indicar ali a presença de alguns patógenos, inclusive de um bem conhecido que é o causador do botulismo, tá bom? Então, evitar sempre essas irregularidades nas latas. Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar. Agora, falando de política, no próximo dia 30 será realizado o segundo turno das eleições. Os eleitores deverão escolher o novo presidente do Brasil e 12 estados da federação também vão votar para governador. Mas você sabe o que levar no segundo turno?
Direto de Brasília, a Lohane Castro vai nos explicar. Nas eleições gerais, o eleitor vota para escolher o presidente da República, senador, governador, deputado federal, estadual e distrital para quem mora no DF. No entanto, apenas os cargos de governador e presidente pode ir para um segundo turno, quando um dos candidatos não atinge a maioria absoluta dos votos válidos. Para se vencer as eleições no primeiro turno, o candidato precisa atingir 50% dos votos mais um, dos votos válidos, excluídos os nulos e os brancos. Bom, porque não são votos válidos, votos atribuídos a candidatos. O cidadão pode se dirigir à urna eletrônica e ali anular o seu voto. Seria ele digitar um número que não pertence a nenhum candidato e confirmar. E pode também apertar a tecla em branco. O sistema eleitoral brasileiro não computa esses votos. Esses votos são invalidados, são atribuídos. E votos nulos, como o próprio nome diz, são votos nulos, não servem para absolutamente nada. Não anulam a eleição. Os candidatos são eleitos com base em votos válidos. No primeiro turno das eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva reuniu mais de 57 milhões de votos, o equivalente a 48,4%. Já o atual presidente Jair Bolsonaro obteve mais de 51 milhões, o correspondente a 43,2%. Outra regra prevista na Constituição brasileira é que o primeiro turno ocorre sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo no último domingo. Assim, os candidatos ganham tempo para convencer eleitores que votaram em outras pessoas na primeira fase. Caso aconteça um imprevisto com algum candidato que impeça ele de concorrer ao pleito, o terceiro mais bem colocado na primeira fase passa a concorrer. Cerca de 32 milhões de brasileiros não votaram no primeiro turno das eleições neste ano. Apesar disso, são 2 milhões a menos do que foi registrado 4 anos atrás, quando a abstenção atingiu 20,3% da população. Por outro lado, esse ano foi registrado o menor índice de votos brancos e nulos desde 2014. Foram pouco mais de 4% de votos nulos e brancos, sendo que em 2018 o índice ultrapassou 8%. Quem não conseguiu votar na primeira fase das eleições agora terá uma nova chance. Mesmo não tendo o eleitor participado do primeiro turno, pode ele sim participar do segundo turno. Aliás, pode não, deve. São eleições distintas, e no primeiro turno, quem não foi deve justificar, e pode comparecer no segundo turno. E aquele que não compareceu nem no primeiro nem no segundo turno deve justificar a ausência nos casos dos dois turnos. Mesmo você não tendo justificado a sua ausência no primeiro turno, você pode e deve comparecer para votar no segundo turno. No dia do pleito é necessário apresentar um documento oficial com foto ou título de eleitor, podendo ser a versão digital, o e-título. É importante lembrar que aqueles que estavam em situação regular, mas não votaram no primeiro turno, podem comparecer às urnas no segundo turno normalmente. A Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, realiza um projeto lindo, voltado às pessoas portadoras de deficiência. O Alex Rodrigues foi lá e mostra pra gente detalhes. Pessoas com deficiência têm um espaço especial na Associação Atlética Banco do Brasil, a AABB, que está presente em vários estados do país. O projeto Movimento mostra bem o quanto o esporte pode nos ajudar, independente de nossa limitação física ou mental. A AABB é uma entidade nacional, ela é filantrópica e reconhecida como de utilidade pública nacional. Ela foi fundada há 35 anos e nós estamos localizados hoje em 15 estados no país. E ela tem um propósito que é o seguinte: fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e de suas famílias. E dentro desse sentido, nós estamos aqui com esse projeto Movimento, que tem as modalidades iniciação esportiva e natação. É um projeto
patrocinado pelo Ministério da Saúde. Temos também um importante apoio aqui da ABB. E a condição, o público-alvo deste projeto são crianças a partir de 10 anos até adulto até 60 anos. Então nós queremos aqui fazer um apelo a todas as famílias que têm filhos e parentes com deficiência e que estão localizados aí na grande região metropolitana de Goiânia, como cidades circunvizinhas, para se inscreverem nesse projeto que é muito importante e que realmente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas com deficiência. É importante ressaltar que esse projeto oferecido pela ABB não tem custo, ele é completamente gratuito. Qualquer pessoa entre 10 e 60 anos com deficiência pode participar. E, claro, são várias as modalidades disponibilizadas aqui. O primeiro passo é aprender e entender a importância da iniciação esportiva. Uma equipe muito capacitada e com vários profissionais atende cada um dos alunos, dando a eles toda a estrutura necessária para que o momento se torne completamente seguro. É um projeto de esporte, direcionado para pessoas com deficiência, e as atividades aqui acontecem todas as terças e quintas pelo período da manhã e também atividades no período vespertino. Então aqui eles desenvolvem atividade de natação e iniciação esportiva. A vivência e iniciação esportiva perpassa por várias modalidades. Passa por atletismo, futebol, futsal, vôlei, basquete e bocha. E todas as atividades são desenvolvidas de modo gratuito e para participantes de 10 a 60 anos em todas as modalidades. Apesar de não ser o foco principal do projeto Movimento, existem alunos que se adaptam tão bem ao esporte escolhido que se tornam atletas paralímpicos, disputando competições estaduais e nacionais. Um dos alunos da natação na AABB é o Carlos Daniel, que começou a nadar no início deste ano. E com alguns meses no projeto, a evolução já é perceptível pela família. Carlos, a gente fechou o diagnóstico dele com TEA, né? Ele é autista, tem TDAH e ansiedade. E a ABB, ela é uma família pra gente, né? Nos abraçou em todos os sentidos. E o Carlos gosta muito da natação, ajuda muito em questão cognitiva, em questão dele interagir. Né? Os professores assim são muito bons com eles também, os monitores gostam muito dele, abraça muito a nossa causa, ele gosta de estar aqui. Questão de coordenação motora também é muito importante. Então, assim, eu sou muito grata a esse projeto de natação, a esse projeto da ABB, a essa família, né, que nos abraçou num momento assim tão difícil que foi o diagnóstico. O projeto Movimento muda rotinas e salva vidas. Tudo que é disponibilizado não tem custo para as pessoas com deficiência, mas gera benefícios para todas as partes envolvidas. É importante a gente dar o primeiro passo, que é sair de casa com as nossas crianças, né, especiais, são especiais. Não tem como a gente mudar isso, mas tem como a gente mudar a forma das pessoas verem isso através da gente trazendo elas, a gente incluindo elas, né? E o que essas pessoas fazem aqui por nós tem feito a diferença. E por mais pessoas assim, né? Que as pessoas possam cada vez mais se conscientizar e fazer mais projetos como esse, abraçar mais a nossa causa. Que projeto inspirador e que faz a diferença na vida de várias pessoas com deficiência. Daqui a pouco vamos falar de economia e desenvolvimento pessoal. O primeiro plano volta já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração.
Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta e que bom que você está aqui conosco. O padre Rafael Vieira, no programa Parlatório, conversou sobre desenvolvimento pessoal com Presley Vasconcelos, um economista e mestre em economia pela Universidade de Maringá, no Paraná. Presley também é professor e criador de conteúdo na internet. Vamos rever esse momento. Presley, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Seja muito bem-vindo. E eu já começo com uma provocação. Como lidar com aquelas pessoas que acham que são da burguesia porque compraram um Saveiro 97 usado e fez isso com parcelas em 36 vezes? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a minha área de atuação, um pouco sobre a minha profissão, que é muito importante, porque afinal de contas a gente lida com economia o tempo inteiro. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é economia o tempo inteiro. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que a consciência de classe, que nós chamamos de entender a qual espectro da economia nós pertencemos, é importantíssimo, porque nós conseguimos, assim, desenvolver políticas públicas e também defender ideais que se familiarizam com aquilo que a gente pertence. Então, como você falou, né, tem gente que compra uma Saveiro ou compra uma geladeira de inox e acha que faz parte da burguesia, sendo que a burguesia não é, né, não são essas pessoas. E a gente não fala isso, não é nem no sentido pejorativo, para que aquela pessoa se sinta mal, mas é porque hoje a nossa economia ela é caracterizada por uma economia em desenvolvimento, é uma economia subdesenvolvida. Então, boa parte da nossa população está mais próxima daquela pessoa que está na rua pedindo comida do que aquela pessoa que está ali viajando de jatinho para cima e para baixo. Então, essas pessoas elas precisam se identificar e entender em qual espectro elas estão. Será que elas estão vivendo mais próximo daquele milionário que não precisa trabalhar? E aí que entra essa concepção de falarmos o quê? Tá, se eu sou assalariado, se eu sou concursado, se eu dependo de uma renda que não é gerada previamente, ou seja, não é uma renda de um grande patrimônio ou de uma herança ou coisa do gênero, a gente não é da burguesia. Se eu dependo de que alguma pessoa compre de mim para que amanhã eu consiga comprar a minha própria comida, eu não sou burguesia. Se porventura eu trabalho e eu preciso vender a minha mão de obra, também não faço parte dessa burguesia. Então, como trabalhadores, a gente precisa se juntar para que a gente entenda melhor o que está acontecendo ao nosso redor. É interessante, Presley, porque a gente às vezes não quer dizer que é pobre. Eu começo até a assumir coisas que no meu dia a dia não é possível. Por exemplo, eu vi já na internet uma coisa assim, que me parece bastante, que procede bastante, que uma pessoa rica ou alguém que é da burguesia ganha 7 mil reais, ele aplica. E uma pessoa pobre pega esses 7 mil reais e compra um celular novo. Quer dizer, parece contrastante, né, que a gente não tenha essa concepção. Presley, as prateleiras das livrarias estão cheias de livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, junto com financeiro, até mesmo utilizando o nome de Jesus. Como é que você explica esse fenômeno, Presley? É que eu acho que, associando também a questão da religião, é que eu acho que todas as pessoas elas querem desenvolver a sua vida de uma forma financeira, pessoal, espiritual, de todas as formas. E o senhor, melhor do que eu, pode falar também que na própria Bíblia tem várias passagens que falam sobre a questão do financeiro também. E essa questão do desenvolvimento pessoal como um todo, eu acredito que ele demanda que haja o mínimo garantido para a dignidade daquela pessoa. Então, não tem como eu pensar, por exemplo, em desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, se eu estou com a minha cabeça pensando em como que eu vou conseguir pagar o aluguel no final do mês. Ou se realmente todos os meus filhos vão se alimentar de forma plena. Ou se eu vou conseguir, no próximo ano, arcar com as minhas despesas, porque eu não sei se o meu trabalho vai existir ali ainda.
Então, eu acredito que a gente precisa, numa pirâmide de necessidades básicas, a nossa base precisa estar bem saciada, que são alimentação, direito a necessidades básicas fisiológicas, que são dormir, ir ao banheiro, conseguir tomar banho, conseguir fazer o básico das coisas. E vem aí outros pontos para a gente poder desenvolver os outros departamentos da nossa vida. Então, eu acredito que essa questão de associar também à própria religião também tem muito disso, de trazer também como uma saída, como um escape também para mostrar para a sociedade que a gente precisa ter essa base, né? Que a gente precisa entender que sem alimentação coerente, sem uma estrutura digna, que a gente não consegue desenvolver como um ser humano por completo. Eu concordo com você e eu acho até que quando a gente que tem o costume de, até por uma questão de profissão, né, de estar mais próximo da palavra de Deus, a gente entende que sem essas condições básicas, elementares, a própria vocação humana está comprometida, porque a gente não nasceu para passar fome, a gente não nasceu para viver indignamente, então isso é básico. Eu queria te perguntar o seguinte, qual que, na sua opinião, são as implicações desse discurso de desenvolvimento pessoal, de meritocracia, numa sociedade tão desigual como a nossa? Eu acho que o pior problema que acontece é que nós sentimos muita culpa. Então, esse discurso de meritocracia, ele culpabiliza o pobre pela situação de pobreza. Como assim? Ele faz com que aquela pessoa que more na região rural, por exemplo, e que não teve tanto acesso, tanta oportunidade de educação, ela se sinta mal porque ela é pobre, porque ela não, entre aspas, se esforçou o suficiente. Só que a gente contrabalanceia isso. Como que eu posso, por exemplo, comparar uma pessoa que nasceu numa região rural, numa região mais pobre, uma região que não é urbana e não teve nenhum tipo de acesso, com, por exemplo, uma criança que nasceu no asfalto, né, como a gente chama, em relação a isso, que teve curso de inglês, que teve também a questão da alimentação, que hoje várias pesquisas mostram que a alimentação na infância faz muita diferença na capacidade cognitiva das pessoas, né? E aí isso influencia também nos estudos, na capacidade dela de conseguir alguma coisa. Então não tem como a gente comparar uma criança que nasceu comendo peixe 3 vezes na semana com uma que mal tinha calabresa. Então, eu acredito que esse discurso de meritocracia, ele faz com que a gente se sinta pobre, não necessariamente pobre, acho que faz com que a gente se sinta culpado e responsável por um problema que é estrutural. Então, não faz muito sentido falar que aquela pessoa que mora no alto do morro, ela é culpada pela situação dela, sendo que o salário dela é extremamente baixo, que ela vai no mercado, o salário dela não dá para ela comprar o básico, e ela não tem tempo para lazer, ela não tem tempo para cultura, ela não tem tempo para desenvolvimento, porque o pouco de tempo que sobra para essa pessoa, ela precisa fazer as tarefas de casa, ela precisa, às vezes, fazer um trabalho extra, ela precisa tentar fazer um bolo de pote para conseguir vender, para poder complementar a renda. Então, não tem como fazer um discurso de meritocracia em um local como o nosso, que é subdesenvolvido e que todos nós não partimos do mesmo local. Então, se a gente não parte do mesmo local, não há como a gente fazer essas comparações e, principalmente, usar esse discurso de falta de esforço, de falta de inteligência, ou talvez mesmo de preguiça. Porque eu duvido que aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã, pega vários metrôs, chega 11 horas da noite em casa, precisa fazer comida para outro dia, precisa cuidar de crianças, precisa cuidar da família. Duvido que essa pessoa é preguiçosa ou que ela não está se esforçando o suficiente. E agora eu quero falar de educação financeira. Como é que a gente faz para estimular esse interesse sem falácias? A gente precisa começar a entender qual é o benefício da educação financeira na nossa vida. E não distanciar e colocar como se fosse uma realidade impossível. A educação financeira ela pode trazer para a gente uma organização financeira que é basicamente repartir a nossa renda de uma forma que a gente consiga colocar a nossa renda no futuro. Por quê? Quando a gente está falando dos nossos gastos cotidianos, o que geralmente acontece, e eu não quero que ninguém se sinta culpado se essa foi a realidade dessa pessoa, é que a gente gasta aquilo que a gente ganha. Só que a nossa renda e o nosso consumo, eles variam
Eles trocam de posição. Às vezes, o nosso consumo supera a nossa renda. Quando? Vou dar o exemplo agora, outubro, Dia das Crianças. Dia das Crianças, você vai comprar um presente para o seu filho. Então, o seu consumo que vem ali bonitinho, seguindo todos os meses, do nada chega o Dia das Crianças e ele sobe. Quando você tem essa diferença, da onde que vai sair esse gargalo? Geralmente, a pessoa tira da renda dela, cotidiana, ou ela, se tem ali algum tipo de reserva, alguma coisa do gênero, ela acaba pegando. E é aqui que mora essa diferença, que quando a gente tem essas flutuações do consumo, a gente precisa ter esse dinheiro já planejado. Então, é todo um processo que a gente precisa de entender que o nosso salário, ele precisa definir o nosso estilo de vida, não o contrário. Então, para aquela pessoa que ainda não teve esse tipo de conhecimento, ou ainda não teve esse contato, é importante começar a se perguntar o que pode ser feito para tentar aproximar. Porque a gente precisa pegar um pedacinho da nossa renda, daquilo que a gente ganha hoje, e repartir ao longo da nossa vida. Que é pegar um dinheiro para poder comprar o presente de Natal, que vai chegar em dezembro, já que você vai precisar. Para comprar, talvez, algo que você queira para daqui 2 anos. Ou para pensar na aposentadoria. Porque o nosso rendimento, tudo aquilo que a gente ganha todo mês, toda semana, a gente precisa repartir um pedacinho para jogar para frente, para que a gente coloque ao longo da nossa vida para dispersar esse consumo. Para quando rolar essas variações, aí a gente tem de onde tirar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é ver em qual local eu me encontro. E tá tudo bem também se você está naquele posicionamento de endividamento, ou se está naquele posicionamento de não tá batendo a conta ainda, estou tendo que pegar dinheiro emprestado, usar o cheque especial. O importante é começar. O importante é entender qual o benefício. O benefício é que você vai conseguir, sim, se você ajustar aqui, ajustar acolá, você vai conseguir talvez comprar o presente de Dia das Crianças de uma maneira tranquila, você não vai se apertar no Natal, talvez você consiga fazer algum tipo de viagem no final do ano. Então, observando aquele benefício que a educação financeira te traz, eu acho que é uma baita de uma motivação. E aí, a partir daquilo, você começa a se perguntar e identificar com base na sua realidade, o que eu faço? Ok, então se a minha renda está muito acima, né, minha renda está muito próxima daquilo que eu estou consumindo, certo, eu preciso pensar um pouquinho, ver onde eu posso cortar, ver aquilo que eu posso tirar dali para tentar ajustar para sobrar um pouco. Só que isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa que a gente faz de uma hora para outra. E como eu falei, é uma tarefa em conjunto. É uma tarefa que nós, como indivíduos, fazemos e também fazemos para melhorias políticas, econômicas e sociais no completo. É interessante que, ouvindo você sabe de quem que eu me lembrei? Da minha mãe. Que você falou assim, o salário é que deve ditar o seu estilo de vida e não o contrário. Minha mãe fala isso o tempo todo, sabe? Porque ela é uma pensionista, ela só tem o salário que ela sabe que tem, e quando começa aquela conversa lá em casa de comprar isso e comprar aquilo e fazer projeto para isso e para aquilo, ela repete o que você falou. Muito interessante. Há quanto tempo, Presley, você começou a desenvolver seu trabalho de educação financeira nas redes sociais? E o que te motiva a seguir o caminho diferente, né, desses tradicionais gurus do enriquecimento? Bem, eu comecei Eu já trabalho há quase 2 anos na internet, mas eu comecei mais forte com o processo da pandemia, porque eu vi o número de endividamento de pessoas aumentando. E eu sempre senti aquela vontade de tentar contribuir para as pessoas, aquele conhecimento que eu adquiri durante a minha formação. E aí eu falei, cara, tem muita gente falando sobre economia, falando sobre finanças, investimento, de uma maneira que não atende 80% da população. Talvez para aqueles 15%, 10% cai muito bem. E aquelas pessoas que falavam de uma forma um pouco mais realista, ainda possuíam algumas coisinhas ali que eu não concordava muito bem. E aí eu comecei a tentar mostrar esse lado, que até é o meu slogan, né, de economia para pessoas reais, justamente por isso. Porque a gente precisa falar de economia para pessoas reais. A gente precisa falar para a dona Maria, que está ali comprando o seu pão todo dia de manhã, sai para trabalhar para fazer a faxina dela. A gente precisa falar com o seu Francisco, que está lá na roça essas horas. A gente precisa falar com o Antônio, que está indo estudar de manhã cedinho e tudo mais. A gente precisa conversar com as pessoas e entender a realidade. E eu comecei a observar que
muitas daquelas pessoas viam exatamente essas pessoas que estavam trabalhando na internet como gurus, como pessoas que elas observavam esse discurso, que é muito lindo na prática, na teoria, na verdade, que faz sentido quando você ouve, mas quando você aplica não faz sentido, não sai do papel. E aquela geração frustrada porque talvez chegava nos 30, nos 40 anos e não conseguia, talvez, fazer o básico que esses gurus falavam. E aí eu falei, não, pera lá, tem uma coisa errada, vamos tentar conversar aqui. E também pelo fato de economia ser algo, como o senhor mesmo falou no começo, algo complexo para algumas pessoas. Então, eu que venho da academia, né, trabalho fazendo pesquisa também, e no meio acadêmico a gente é um meio muito fechado, no sentido de produzir para a academia. Eu falei, por que não levar para as pessoas isso de uma maneira que faça sentido? Com que aquela pessoa que não saiba nem o que é taxa de juros, mas ela está pagando o crédito especial, o cheque especial do banco, que está sofrendo pelos juros altos, que ela consiga entender. Então, eu senti essa necessidade de falar uma linguagem um pouco mais popular, um pouco mais leve, que fizesse com que aquela pessoa se sentisse atraída por aquilo. Porque fazia falta, justamente para que aquela pessoa se interessasse a entender como, beleza, o Banco Central está aumentando a taxa de juros. O que isso vai influenciar na minha vida? Por que o preço da cenoura estava tão cara esses tempos atrás e agora já está mais baratinho? Ou o preço da carne, o que está influenciando o preço da carne? E o preço do aluguel que eu pago? Então, tudo isso é economia. Só que as pessoas, às vezes, elas se baseavam no ciclo de vida delas, né, no dia a dia, em crescer, casar, ter filhos e tudo mais, só que elas não tinham aquele contraponto do momento econômico, do ciclo econômico. E isso acaba fazendo com que as pessoas paguem mais caro, as pessoas, às vezes, não conseguem organizar suas finanças nesse sentido. Então, por isso que eu acho importante falar de pessoa real para pessoa real. Falar numa fala e numa linguagem mais simples e mais acessível, para que a gente não elitize mais ainda esses conhecimentos que são importantes e fazem todo sentido na vida de qualquer pessoa. Presley, durante a nossa conversa, em muitos momentos, nós vimos na tela um modo de a pessoa que está nos acompanhando agora te acessar nas redes sociais e poder conhecer melhor seu trabalho. Muito bom te ouvir. Mas o nosso tempo está terminando e a gente sempre encerra. Aliás, eu queria fazer uma observação. Eu olho para você e fico pensando que você tem 18 anos, não parece um professor pós-graduado. Então, parabéns pela sua iniciativa, sua juventude. O programa Primeiro Plano dessa semana chega ao fim e é uma alegria ter a sua companhia. Eu te desejo um ótimo final de semana e até breve.